Bom dia! Estamos aqui para falar um pouco mais sobre a palavra maravilhosa do Senhor. Como é bom meditar na palavra do Senhor. Como Deus é poderoso e através da palavra dele se faz cumprir tudo na nossa vida. Só precisamos ter uma coisinha: obediência, porque o Senhor, ele se faz presente no improvável. Ele faz coisas maravilhosas para nos garantir a vitória, pois ele tem prazer em cuidar dos seus. A palavra de hoje que nós vamos ler está em 1 Reis 17, 8 e 9. Deus faz acontecer com quem não pode acontecer. Pois o Senhor não escolhe pessoas, Ele não faz acepção de pessoas. Nós, seres humanos, é que fazemos e não podemos fazer isso. Porém, hoje vivemos em um mundo de aparências, mas o Senhor nos diz hoje: não, eu amo as pessoas como elas são, cada uma na sua essência. Então o Senhor, Ele hoje faz algo sobrenatural. Ele faz com quem não pode, para que o seu nome seja exaltado e glorificado, pois ele não divide a glória dele com ninguém. E a palavra de Deus hoje vem nos falar sobre a viúva de Sarepta. Aleluia, Jesus. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Glória a Deus, aleluia. Certamente naquele tempo havia em Israel muitas viúvas, mas Deus resolveu usar uma pobre viúva de Sarepta em Sidom para sustentar um dos maiores profetas hebreus, pois Deus faz acontecer com quem não pode acontecer. Como a gente analisando essa história, era improvável isso acontecer, como aquela viúva que estava prestes a morrer de fome por causa da escassez e da falta de chuva que estava havendo naquele tempo, profetizada por Elias, ia sustentar o profeta. Mas ela ouviu a voz de Deus. Quando o profeta chegou na porta da sua casa, porque o Senhor ordenou que ele fosse, ele chegou e disse a ela: me dê a água e um pedaço de pão. E o que ela tinha era o suficiente para fazer um bolinho para ela e para o filho dela comer aquele dia. Para amanhã ela já não sabia o que fazer, mas ela usou da sua fé, porque Elias disse a ela: faça para mim primeiro, depois para você. E aí, quem de vocês teria coragem de tirar da boca do seu filho para dar para uma pessoa desconhecida? Porque ela não conhecia Elias, ela não sabia quem era Elias, ela nunca tinha visto Elias. Então, aqui nós vamos entender a visão espiritual, ou melhor, quando Deus tem um chamado na nossa vida, nós enxergamos além das circunstâncias. Como o profeta Elias disse a ela: faça para mim primeiro, ela não questionou. Ela falou: vou fazer. Virou as costas com o coração partido, porque olhou para o seu filho com fome, aquela escassez que estava naquele tempo, e ela pensou: e agora? Quando ela olhou na bacia, tinha muita farinha e o azeite tinha transbordado. É isso que o Senhor faz quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes o celeiro pode estar vazio, pode ter só um pouquinho, mas quando você ajuda, ou melhor, estende a mão para alguém que naquele momento está passando por algo tão, às vezes, maior do que você ali move o coração de Deus.
e o Senhor move céus e terras para te abençoar. Ah, mas eu tenho só um pão e passou uma pessoa que hoje pediu pão. O que eu faço? Dê o pão. Se você acha que o seu coração está fazendo por amor, dê o pão. Não se preocupe, porque antes de você chegar na sua cozinha, alguém vai bater na sua porta e enviar a provisão. Uma porta de emprego, aleluias, uma cesta básica e algo muito maior do que aquele pão. Então ali aquela viúva não fez pensando no que ela ia ganhar, ela simplesmente fez por obediência ao profeta. E ela não sabia se ia ter ou não. Mas aí o profeta diz a ela que da panela não ia faltar farinha e nem azeite na botija. Aleluia, Jesus. O Senhor está falando ao seu coração. Creia, tome posse dessa palavra. O que você está esperando para dar glória a Deus aí, receber essa bênção? Veja como o Senhor age na vida de mulheres que muitas das vezes estão desamparadas. As viúvas naquele tempo não tinham muito o que fazer. Elas viviam da cata das plantações que era por lei obrigada a deixar elas viverem daquilo ali. Porque elas não tinham salário, elas não tinham ninguém que sustentasse elas. A não ser quando ela tinha um filho homem, até ele crescer para trabalhar e sustentar ela. Não é como hoje, que o governo paga a pensão para as viúvas. Naquele tempo tinha que se correr atrás para não passar fome. E ainda por cima havia uma certa discriminação por mulheres assim. Mas hoje nós temos o respaldo da lei e do governo para nos ajudar. Não é o suficiente? Muitas das vezes não, mas ainda temos um pouquinho. Mas veja aqui, quem era para dar errado sempre dá certo. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos o que o Senhor pede, nós damos certo. Mesmo que todos digam, isso aí não vira nada. Essa daí vai passar a vida inteira no nada, no lixo. Porque a vida inteira só viveu assim, só faz coisa errada. Olha os filhos, olha isso, olha aquilo, só as pessoas te desprezam. Não tem problema. Deixa as pessoas te desprezarem, deixa as pessoas quererem que você seja assim ou assado. Apenas olhe para Jesus, confie nele e deixa ele fazer o improvável na sua vida. Você vai dar certo, porque o Senhor gosta daqueles que todos dizem que vai dar errado, pois é desses que o Senhor quer abençoar e mudar histórias. Veja alguns exemplos que a Bíblia tem de mulheres que eram improváveis e que era para dar errado, mas o Senhor fez dar certo. Tamar era uma viúva, porém desamparada. E o seu sogro ainda tinha mais um filho, porém não quis dar a ela. Mas ela gerou no seu ventre ascendentes de Jesus. Aleluia, Jesus. Porque Cristo, por meio dessa, ela gerou 2 ascendentes de Jesus Cristo por meio de uma relação incestuosa com o próprio sogro Judá. O que era para dar errado, o Senhor fez dar certo. O Senhor fez do ventre de uma improvável ascendentes da sua geração. Então é preciso prestar atenção ao redor de tudo. Raabe era uma prostituta que aos olhos naquela época de todos não servia para nada, mas ela também é da geração de Jesus. Acabou dando certo ao casar-se com o descendente de Judá e tornar-se grande ascendente de Jesus. E Ruth era uma mulher moabita
que não tinha nada para estar no meio daquele povo de Israel, mas por amor à sua sogra, por amor ao Deus da sua sogra, que ela tomou a posição de servir. Aleluia, Jesus. Ela alcançou a descendência de Davi e de Jesus Cristo. Preste atenção, são mulheres improváveis em situações nas quais a gente acha muito lindo quando lê, mas que nós vivemos e não acreditamos que isso pode acontecer na sua vida, na nossa vida. Vamos parar de ser tão incrédulos como aquele homem que foi pedir para o Senhor curar o filho dele. O Senhor Jesus perguntou a ele: tu crê? Ele falou: Senhor, ajuda a acrescentar a minha fé. Ele teve a humildade de dizer que ele não tinha fé suficiente, mas que ele queria crer para que o filho dele fosse curado. Então vamos dobrar os nossos joelhos e fortalecer a nossa fé em quem realmente pode fazer, que é o Senhor Jesus. Nós somos improváveis, mas aos olhos do Senhor, o Senhor faz como Ele quer, quando quer. É do nada que o Senhor transforma, aleluia, Jesus, em reis e rainhas. Acha que isso só aconteceu na Bíblia? Não, isso não aconteceu na Bíblia. Isso ainda acontece e o Senhor faz quando Ele quer, no tempo dEle. O Senhor tirou lá do campo Davi para ser rei. O Senhor, aleluia, Jesus, transformou e deu a Abraão o nome de pai da fé, quando ele abandonou todas as riquezas que ele tinha e seguiu para uma terra que ele nem sabia onde era. Mas ele confiou na voz do Todo-Poderoso. Estamos vivendo em dias nos quais somos, aleluia, Jesus, improváveis. Mas o Senhor Deus faz acontecer com quem não pode acontecer, e você é um deles. Tome posse desta palavra. Saiba que tudo o que o nosso Deus faz é bom e perfeito. Aleluia, Jesus. Quando Ele faz dar certo o que era para dar errado, não revela, aleluia, seu apoio ao erro de ninguém, e sim transborda a sua graça. Oh, glória! Aleluia! E misericórdia, pois a história do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem sido uma história de graça divina em meio aos erros humanos. Não somos perfeitos, porque se fôssemos perfeitos, o Senhor Jesus não teria dito: eu vim para aqueles que estão doentes, não para os que estão sãos. Eu vim para que você aprenda comigo, porque o Jesus primeiro serviu para nos ensinar a servir. Ele veio para ser servido? Não, ele veio nos ensinar, pois ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, e não há outro nome além do dele que possa todas as coisas. E assim mesmo assim, na sua superioridade, na sua potencialização, ele ainda se fez humilde para nos ensinar que o caminho é servir, para que o Senhor encontre em nós humildade para nos abençoar. Quantas das vezes nós deixamos o orgulho jogar fora a nossa bênção, jogar fora tudo que o Senhor preparou para nós. Falamos das mulheres, vamos falar um pouquinho de alguns homens improváveis que o Senhor mudou, que era para dar errado e deu certo.
José foi vendido pelos irmãos. Tentaram matar ele, mas aí, com medo de ter sangue inocente nas mãos, venderam ele e acharam que ele tinha morrido. Mas José, como estava lá como escravo, mas foi colocado como governador. José era para a família, os irmãos dele, algo que tinha eliminado, mas ele acabou dando certo, porque Jesus, o Senhor já tinha mostrado a ele que era preciso ele estar no lugar certo, no tempo da escassez. E o Senhor deu estratégia para ele estar em segundo lugar, do lado do rei do Egito. Então, as pessoas podem até te jogarem fora, mas o Senhor tem prazer em cuidar de nós. Somos nós aqueles que todos desprezam, que o Senhor vai lá e fala: não, é meu, eu cuido e eu faço, e eu honro e exalto quando eu quero e quem eu quero. Aleluia, Jesus. Tantas coisas o Senhor diz para nós nesta palavra, mas temos que ter a convicção desta viúva e fazer sem pensar no retorno. Hoje o Senhor te entrega mais uma vez esta profecia. A farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Glória a Deus por isso. Eu creio e tomo posse. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.